Ai, eu tô meio puto. Eu passei 2 semanas editando e reeditando um vídeo que sempre dava erro, cara. Eu já tinha feito tudo ele, tinha feito, refeito tudinho dele. Ai, que irritante. Então finalmente decidi desistir daquele vídeo. E eu tô rezando para que esse vídeo não seja tão trabalhoso como aquele foi. Já que esse vídeo não tem nada a ver com aquele. Aquele lá era o que? Sobre segredos nos bastidores, praticamente. E daqui não tem nada a ver. Só vim aqui porque eu tava puto e eu queria desabafar. Falou? Tem um bom vídeo? Pelo visto, estão fazendo muito reboots. Seja para vender por causa de nostalgia ou por ser mais fácil que, né? Que é um mundo totalmente novo e com personagens novos. E que também consegue chamar a atenção do público. E nisso se criou muito reboots meh, ou simplesmente terríveis. Mas como tudo que é ruim tem seu lado bom, aqui vamos ver uns reboots que superam a versão original. Então fica confortável nessa cadeira e bora nessa. DuckTales, com uma das minhas animações favoritas da minha infância. Se eu não me engano, nunca passou na TV quando eu era pequeno, pelo menos. Eu nunca vi DuckTales na TV, mas eu tinha muito DVD de DuckTales. De quando será que ele é? Oh, ok, bom. Tá aí a resposta. Demorou, mas o reboot veio. E quando anunciaram, fiquei até que muito animado. E depois que eu vi alguns episódios, eu fiquei ainda mais animado, meu querido. Porque com certeza uma das coisas que eu mais odiava no antigo, que era basicamente aqueles patinhos malditos. Eu realmente odiava aqueles patos, aqueles 3 e principalmente a Patrícia. Sinceramente, eles eram mega chatos. E também não tinham personalidade alguma. E quando eles apareciam era só pra ficar sendo irritantes. E é claro, tinha o segundo problema. Eles eram praticamente invisíveis. Sério, os personagens sem ser o tio Patinho e o Donald, eles eram praticamente invisíveis. Por exemplo, eu nem sabia que o Boing e o Professor Pardal eram da animação antiga. Sério, eu não lembrava que eles existiam. E isso era um grande problema de DuckTales clássico. Os personagens secundários eram muito esquecíveis. Mas quando fizeram o reboot, eles conseguiram dar muito mais destaque para os personagens secundários. Tanto os antigos quanto os novos que criaram. E ficou muito bom, porque deram personalidades únicas e também envolvimento no plot principal, principalmente. She-Ra. A versão clássica da She-Ra foi praticamente feita, para ser uma versão feminina do He-Man. Uma personagem poderosa, mas com uma importância menor no mundo de Grayskull. E como em He-Man tinha alguns, personagens até que bem interessantes, mas a história não era lá aquelas coisas, a She-Ra clássica também seguia isso. Mas quando decidiram fazer o reboot da She-Ra, pegaram o He-Man e Grayskull e mandaram lá pra Casa do Carvalho, o que foi uma decisão incrivelmente boa de se fazer. Porque eles poderiam, sim, colocar o He-Man, só para gerar um pouquinho mais de marketing. Mas não fazendo isso, colocou muito mais foco nos personagens que já tinham em She-Ra. O que é muito bom, porque os personagens em She-Ra antigamente, como eu disse, não tinham personalidade, mas... Por exemplo, a Felina, que no original era uma pessoinha, um vilãozinho qualquer. Mas aqui tem uma importância tremenda para toda a história e todo o arco em si de She-Ra, tornando a Felina uma personagem muito complexa e importante para tudo. E todos os personagens são bem gostáveis, basicamente. É bem difícil você achar algum personagem que você realmente odeie. A maioria tem um bom desenvolvimento, ou pelo menos são carismáticos o suficiente para você gostar deles. Vale mencionar que tem muita representatividade, o que é uma coisa sempre muito boa. E nesse tipo de animação, com grande maioria de personagens sendo feminina, não desenvolve muito dos personagens masculinos. E apesar de haver poucos personagens masculinos, eles conseguem desenvolver eles bem. O Arqueiro tem um ótimo desenvolvimento. O vilão Hordak tem uma boa interação e desenvolvimento com a Intrápida,
o pai da princesa cintilante cumpre bem o seu papel, o Hulk é um bom alívio cômico, e tem o Double Trouble, que tem pessoa que gosta dele, eu não. As Tartarugas Ninja. Existe o famoso reboot de 2012 e não é sobre esse que a gente vai falar aqui. Existe um reboot mais recente e que infelizmente é muito subestimado por conta do reboot de 2012. Porque se She-Ra botou He-Man e Grayskull para a casa do Carvalho, o Despertar das Tartarugas Ninjas foi muito além. Ele literalmente refez totalmente o universo de Tartarugas Ninjas, colocando novos conceitos, como o conceito de magia, ficou bem diferente aqui, de tecnologia também, e novos personagens, novos monstros, vilões, e também tem uma estética muito bonita. Sinceramente, eu gosto muito da estética dessa animação. E também os personagens em si das tartarugas foram bem mudados, tanto suas personalidades como obviamente seu design. O que pra mim não tem problema nenhum, porque obviamente dá um ar novo pra tudo isso. O que é o que a gente precisa para um reboot. Uma coisa nova, mas só que também que tenha elementos de coisas antigas. Eu escolhi isso daqui porque obviamente ele é muito melhor do que as Tartarugas Ninjas original. E também porque infelizmente ele não é muito reconhecido. E normalmente as pessoas têm muito preconceito porque essa animação, querendo ou não, tem muita piadinha. E é muito... não se leva tão a sério, sabe? Quanto a de 2012, por exemplo. E joga todos os conceitos da de 2012 no lixo. O que a maioria ficou meio, né? Porque gostaram bastante do reboot de 2012. Mas com certeza, o Despertar das Tartarugas Ninja é uma boa animação e que merece com certeza dar uma chance. Uma das coisas que me incomodou um pouquinho é que a April existe nesse universo, só que ela meio que não tem quase nenhum destaque. Eu gostaria de ter visto ela com um pouquinho mais de destaque. Tom e Jerry. Tom e Jerry já é uma animação bem antiguinha, então é óbvio que ela recebeu vários reboots ao longo de décadas, e não me leve a mal, eu adoro Tom e Jerry, deve ser tipo a animação que eu mais tive DVDs provavelmente na vida. Mas quando você para pra ver Tom e Jerry mais antigos hoje em dia, você percebe que é muito chato de se ver, é sério, é muito chato. É lento demais, repetitivo demais, enjoativo demais. No entanto, Tom e Jerry continua e aos poucos se adaptou a um novo público. E pra frente de 2012 saiu o show de Tom e Jerry, que é até então, pra mim, a melhor versão de Tom e Jerry. As coisas finalmente foram para um bom caminho. Existe a parte principal, né, que é a casa, onde fizeram as coisas bem menos monótonas e repetitivas, mas pra mim o que brilha mesmo é nas histórias secundárias. A Casa das Bruxas, o Palácio, a Agência de Detetive, que é a minha parte favorita desse reboot, esse tom de sépia, a música de fundo te faz ficar ambientado. E apesar de, claro, os casos serem bem bobos, se torna divertido de se acompanhar. Carmen Sandiego. Pra falar a verdade, Carmen Sandiego era um jogo de navegador que ganhou algumas animações que eu nunca vi até eu ver o reboot da Netflix. E depois de terminar, eu fui ver 10 episódios da animação antiga. Foi bem diferente do que eu esperava. Carmen Sandiego não é nem a personagem principal da animação antiga. Os principais são uma guri e um guri. E a Acme acaba sendo a organização do bem. E a Carmen Sandiego vira do mal, vira a vilã. Bom, é até interessante. E a animação cumpre a proposta dela. Mas eu posso botar a mão no fogo e dizer que o reboot em todos os aspectos é melhor que a animação antiga, com a Carmen como principal e não uma vilã. Trouxe muito mais espionagem do que o antigo,
E agora, a Acme, sendo uma organização vilã, traz muito mais vilões, fazendo com que não fique monótono. A maneira que falam de curiosidades de cada país é bem mais natural do que no antigo. E o antigo era episódico. E o reboot traz uma sensação de continuidade de uma maneira muito boa, porque a história é super fluida e não peca no quesito de focar demais na história ou na descontração. Eles equilibram muito bem os dois pontos e conseguem fazer uma sensação de passagem de tempo muito boa. Só teve uma coisa que me incomodou um pouquinho. Por exemplo, na animação antiga, a maioria das animações dos anos 80, 90, eles tentavam ser wow, yeah, radical. E no reboot tentaram fazer algo parecido com uma personagem. Ela tem um estilo todo dark e gótico, até aí tudo bem. Mas o que me incomoda é que em toda cena que ela aparece cantarolando e pulandinho, sem exceção. Isso é um pouco irritante depois que você vê pela 10ª vez. Tudo bem se ela só viesse pulandinho ou só cantarolando, mas toda vez não, minha querida. Dá um descanso aí. Então, tem algum reboot bom que eu não falei? Deixe aí nos comentários para recomendar para os outros. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha um bom dia e tchau, tchau.